Bem-vindos ao Tô Com Elas. No episódio de hoje, vamos mergulhar em uma história que desafia a lógica do impossível. Não é apenas só uma mentora, não é apenas só uma mãe, não é apenas uma mulher preta que venceu na vida. A Zil Silva, hoje, ela é nada mais, nada menos do que a top 2 Figure Arnold Classic. Uma mulher que desafiou estigmas, desafiou e venceu preconceitos e hoje vai contar pra gente a sua história de vida. Zil, a Infobyte Audiovisual, que está patrocinando o nosso Tô Com Elas, a Oeste Advogados, representado aqui pela doutora Lu e a Ortoprete Odontologia especializada, tem a honra de te agradecer a sua presença e queremos te dar as boas-vindas. Lu. Zil, prazer enorme ter você aqui no nosso Tô Com Elas, saber um pouco das suas histórias, das suas conquistas, dos seus projetos para 2026, que a gente sabe que são muitos. Fala pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Seja muito bem-vinda. Ai, gente, já tô emocionada aqui, só da abertura. Primeiramente, agradeço, né, a oportunidade, né, o convite de vir aqui, né, falar um pouco da minha história. Vou tentar ser breve, porque tem muita coisa. Tanto que até eu estou escrevendo um livro, né, teremos lançamentos em janeiro, né, e aí eu falo que estar hoje aqui são respostas. A minha vida é muito movida por fé, né? Então eu falo que o principal hoje de estar aqui, primeiramente agradecer a Deus, né? Porque Ele é o piloto da minha nave vida, e a cada dia que passa eu tenho mais certeza de que a fé é o que está me conduzindo, sabe? Então, falar um pouco da minha trajetória, hoje aos meus 47 anos, vencer a obesidade, eliminando os 40 quilos, foi algo assim que significou muito, que não foi o peso do corpo, né? Esse peso não é o peso do corpo, mas é o peso da história. O peso de feridas que foram curadas, de relacionamentos tóxicos, de preconceito, racismo, de você vencer a educação, de colocar no mundo uma filha, né? Que hoje, graças a Deus, está aí, firme, já está dentro de um relacionamento totalmente diferente do meu, graças a Deus, né, dentro de um relacionamento feliz. Então eu falo que a minha trajetória hoje, acima de qualquer outra coisa, é Deus, é a fé, é não desistir. O impossível só existe, creio que o impossível é a morte. Creio que a única coisa que seja impossível pra gente hoje é a morte. Então, é isso um pouquinho. Zil, você compartilha abertamente a sua rotina de atleta e nós sabemos que o esporte, ele não transforma apenas o corpo, mas ele testa a mente. Sim. Quando foi a chave para essa virada de uma ex-obesa, mudando todo o seu propósito de corpo, mente e espírito? Quando você resolveu virar essa chave? Na pandemia. Por quê? A minha vida é muito motivada a metas, né? Formada em administração, sempre na área de gestão, então metas sempre esteve muito presente, né? E aí na pandemia, quando foi a real virada de chave, porque eu emagrecer mesmo foi, na pandemia, medo de morrer. Foi medo de morrer e deixar minha filha. Então eu nunca busquei o esporte em si. Aí o esporte ele veio em 2021, quando eu conheci o fisiculturismo, porque na época a minha nutricionista ela era atleta, e eu virei e falei assim, eu quero ser atleta. Aí ela falou assim, tá, depende de você. E aí passei por um profissional, né, que nem, na verdade, o fisiculturismo, a categoria que escolhe o atleta, não é o atleta que escolhe a categoria. Aí passei por essa avaliação lá com o treinador, o Marcos, lá no interior, né? Eu sou do interior. E aí ele falou que eu tinha, assim, um perfil, até adiantou a categoria. Eu achava que eu seria uma wellness, porque o biquíni e o wellness são umas categorias
são mais delicados, a figura acima já é um pouquinho mais, exige um pouco mais. Mas foi literalmente na pandemia, porque eu queria estabelecer meta. Porque a nossa vida, a gente sempre tem uma procrastinação, né? Amanhã eu começo, eu fiz certinho até sexta-feira, sábado e domingo dá aquela escorregada. Então, foi literalmente estabelecer metas. E ser um atleta é isso. Nós temos as nossas programações, os campeonatos, metas, planejamento. E aí foi quando eu realmente vi que eu queria ser atleta e fui picada. E tá dando certo. Foi nesse processo que você emagreceu 40 quilos? Na verdade, o processo ele veio desde 2012, né? Quando na virada de na promessa de virada de ano, igual nós estamos agora, né? A promessa de virada de ano foi quando eu falei, não, eu vou emagrecer. E eu amava cerveja. Eu era uma pessoa que a cerveja era minha para depressão, era para comemorar, era o calor, era frio, era tudo. Então, e eu já passei a comemorando com os familiares 36 horas, sem dormir, bebendo, curtindo, no final de ano, era isso. E na virada de 2011 para 2012, meu irmão fez uma apresentação lá, que naquela época tinha, né, os vídeos, né, que passava. Eu me vi magra. Aí me deu eu falei, nossa, como eu estava magra. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou emagrecer. Aí foi motivo do pessoal dar risada. E você e tal, porque o meu apelido era Bob Esponja, né? De tanto que o palão, porque bebia bastante. Era bem assim. E aí eles achavam que eu não conseguiria. Emagreci. Aí em 2012, eu estava até em Presidente Prudente. Em setembro de 2012 eu mudei para Damantina. Eu fui para um processo lá para gerenciar uma operadora de plano de saúde. E aí em 2012, mudando para lá em setembro, eu já havia emagrecido acho que uns 25 quilos, né? Só que aí o processo, nova casa, eu ficava lá de segunda a sexta e voltava para Presidente Prudente, porque meu ex-marido, meu ex-marido, casei 2 vezes, meu segundo marido estava lá com a minha ex-enteada e a minha filha e a minha tia. Então, no final de semana eu voltava. Só que eu ficava trabalhando até 1 hora, porque exigiu bastante, né, no início. Eu voltei a engordar. Aí lá eu treinava só 3 vezes na semana, mais focada mesmo em fazer, né, dar o resultado, né, na empresa e tal. E aí eu ficava de segunda a sexta um processo, sábado e domingo outro. Aí chegava domingo, eu tomava aquele chazinho verde, né, que a gente vai fazer a desintoxicação. E aí eu voltei a engordar. No que eu voltei a engordar, eu vivi depois um processo efeito sanfona. Segunda a sexta, vai e volta. Mas aí em 2016 eu tinha virado uma chave de novo. Até fui convidada, tem uma reportagem, né, na TV Fronteira, que é a Globo de lá do interior, falando perdendo peso e ganhando saúde. Quando saiu essa reportagem, que eu havia emagrecido, né, pegaram um pouco do meu dia, eu vi que eu estava envolvendo outras mulheres, outras pessoas, as meninas. Aí a responsabilidade. Aí foi a responsabilidade. Foi quando eu falei, nossa, né, tô sendo exemplo, então eu preciso realmente cuidar. Aí fiquei mais ou menos assim, um peso legal. Mas aí em 2020, quando veio a pandemia, aí em 2020 foi realmente. Por quê? Primeiro mês, o que nós fazíamos na pandemia? Bebíamos live e comia, né? Então o que combinava com cerveja? Torresminho, salgadinho, né? As porçãozinhas. Né? Não era isso? Era o que tinha. Que com 1 mês eu havia engordado muito. Foi muito rápido. Aí quem começou a morrer? Os obesos. Eram os obesos que começaram e já veio. Eu falei, nossa, eu voltei a engordar. Aí vai voltar, porque eu já tive paralisia facial, eu tive reumatismo na infância, eu já tive o hipotiroidismo pós-parto, família de hipertensos e obesidade mórbida, diabéticos. Aí eu falei, gente, se eu pegar esse vírus, eu vou morrer. E a minha filha? Então, a real virada de chave foi em 2020, por medo de morrer. Mas eu vivi todo o processo desde 2012, né?
Tomei subtramina? Tomei. Engordei 3, 4 vezes mais? Sim. Fiz todas as dietas que são as milagrosas da vida? Fiz. Emagreci. Voltei. Tudo, não adianta. É você realmente buscar o de dentro para fora. Que foi o que aconteceu em 2020. Né? Eu realmente buscar o que ocasionava o meu sobrepeso, fazer as curas, e hoje eu sou atleta. Então é essa um pouco da história. É muita disciplina, né? Tem que ter muita disciplina. É muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de fazer exercício. Muita. Eu preciso estar compromissada com alguém, né? Para que eu... Não, então vamos. E isso eu sei que é uma falha muito grande minha, eu assumo. Né? Mas eu também entendo que nós, mulheres, nós temos um problema muito grande, né? Que é a gente tem uma dificuldade de perder peso muito maior do que os homens depois de uma certa idade, né? Lu, eu estou com 47 anos. Meu processo começou aos 42. E olha que eu já tive histórico de hipotiroidismo, tenho um histórico, né, de reumatismo. E falar pra você, aí é a nossa mente. Se nós pensarmos que a mulher é mais difícil, por motivo dos hormônios, isso é fato. Mas se nós alimentarmos isso, vai dificultar mais. Por isso que eu sempre falo, o emagrecer, quando as minhas mentoradas chegam, e agora eu estou também atendendo homens, não é o corpo que a gente busca. Este é o maior problema, buscar um corpo. A gente precisa entender o que está dentro, mudar a mentalidade. Então, com o meu método que eu desenvolvi, por que eu desenvolvi esse método? Porque foi o que deu certo comigo e está dando certo com outras pessoas. Você entendeu? Então, a gente tem que mudar o seu pensamento. É difícil, eu tenho que ter um comprometimento com alguém. Por que você não tem o comprometimento com você, Lu? Você vê, coisas que a gente... E sabe o que é engraçado? A gente posterga muito o que é pra gente, né? Sim, porque mas nós não acho que é uma somos... falha nossa mesmo, né? É porque nós já viemos de uma educação, né? Se nós pegarmos a nossa faixa etária, nós viemos de uma educação onde nós não aprendemos a ser prioridade. Que sermos prioridade é ser egoísta. Então, ser prioridade é importante. Por quê? Porque você estará se amando e você estará preparada a amar ao próximo a partir do momento que você se ama. Exato. Esta é a diferença. E o maior comprometimento tem que ser com você, não com a pessoa. Porque com a pessoa você não vai estar, você vai cansar. Vai chegar um momento em que você não terá mais motivo para fazer algo, entendeu? Então não é difícil, é mais difícil, vai exigir mais, mas hoje tem suplementações, hoje temos produtos naturais, tem tantos. Eu sou apaixonado por suplementação, eu sou apaixonado por produtos naturais. Eu sou uma das atletas que eu brinco que eu sou híbrida, porque eu não sou dependente de anabolizantes ergogênicos, os sucos que eles falam. Eu tenho fluxo menstrual normal, outras atletas ficam 2, 3 anos sem fluxo, eu tenho. Porque eu trabalho hoje, eu sou especialista em saúde integral. Então eu tenho que atuar isso comigo. Então eu sou apaixonada por chás, eu sou apaixonada por suplementações, porque eu tenho que ter uma vida saudável. Porque não adianta eu exigir isso da minha mentorada se eu estou fazendo ao contrário. Se eu não tenho como, é um sacrifício. Não é um sacrifício, é a escolha. Nós temos livre-arbítrio. Até porque você é o seu cartão de visita e a prova dos resultados, sim, né? Sim. Entendeu? Ontem mesmo eu estava treinando na academia. Os meninos falaram assim, nossa, essas suas costas de dar inveja. Eu falei, eu estou mais puro do que água de coco. Nossa, você tá limpa, porque a nossa conversa. Você tá limpa, eu estou limpa. E as pessoas, elas acham que é tudo muito fácil, não é. É você realmente aprender a ser prioridade, a você realmente ter o comprometimento com você. O comprometimento que você tem com os seus clientes. Verdade, faz todo sentido, né? Você não dá o seu melhor para os seus clientes. Muito. Para você dar o resultado. Você não perde noites de sono para estudar aquela causa, para você chegar firme lá perante o juiz e fazer a defesa. Exato. Por que você não faz essa defesa por você? Né?
É algo muito importante. Tocante. Zil Silva não veio ao nosso podcast por acaso e nem em dezembro, hein, meninas Exatamente. e meninos que estão nos ouvindo. É uma promessa de ano novo. Zil, Sim. você comentou que você é formado em administração e até a sua mentalidade de atleta que mudou depois dos 40 também acredito que fez você mudar de carreira. Sim, muito. Como essa mentalidade trouxe você mudar de propósito Sim. e aplicar isso também na sua família e também na sua vida profissional? Olha, conversando até com os meus pais esse final de semana, né? A minha mãe falou assim, filha, você deixou tudo. Você deixou tudo, né? Você deixou tudo. Eles estão a 600 quilômetros, né? E é sobre me amar. Eu aprendi a ser prioridade. Eu aprendi a me amar. Eu aprendi a não aceitar migalhas. Então, a partir do momento em que eu realmente... E a minha filha também, nas fotos de formatura dela, ela virou e falou assim, mãe, você viveu por mim esses 24 anos. Vai viver sua vida agora. Vai voar. E tanto que ela foi morar sozinha para ela mostrar que ela estava preparada para eu realmente fazer o meu voo. Foi ao contrário, né? Normalmente os filhos, né? E aí, neste meu caso, foi... Mas por quê? Porque eu aprendi a me amar. Teve Todo aquele apoio, processo. Zil? Olha, Eu acho que isso é importante. os meus pais são os meus maiores apoiadores. Eu falo que esse final de semana mesmo minha mãe falou assim, você deixou tudo. Você deixou tudo pro seu sonho. E eu falo que os meus maiores apoiadores, meus pais, eles me surpreendem a cada dia. Eu falo que eles são, assim... A minha filha foi eu falo que a minha mãe é minha inspiração e minha filha é a minha motivação. Minha filha também, às vezes ela é mais preocupada, o meu irmão é mais preocupado. Então eu falo que meu irmão e minha filha são os mais preocupados comigo, assim, que querem que não, você não quer voltar. E os meus pais, eles me incentivam, não, filha, é isso. A mãe vai ver você assim, tá chegando perto. E o que eu falei, nós estávamos falando sobre milagre, né? O milagre de dezembro, que a gente fala muito. E eu falo, gente, é me amar. A partir do momento que você se ama, não é corpo. Não é corpo. Não é corpo. Mas é a nossa história, a nossa bagagem, o nosso sonho. Se amar como pessoa, né? Como ser humano mesmo, Isso. né? Então eu falo que após 32 anos de CLT, 30 anos no sistema de cooperativismo. Eu hoje sou especialista em saúde integral, sou o meu CNPJ, sou a atleta, a palestrante, a mentora, a conselheira, a amiga, mas sou eu. Hoje é a Zil. A Zil curada. A Zil literalmente curada. Literalmente. Mas esses 30 anos foram muito importantes. Esses 30 anos de todo o processo na área de gestão, de estar à frente, gerenciando, liderando, mas junto com a equipe, nunca à frente, né? O verdadeiro líder, ele está junto ali, né? Estar junto com a equipe. Eu aprendi muito. E teve um momento em uma empresa onde realmente eu descobri. E trabalhar no sistema de cooperativismo é totalmente diferente, né? Mas a última empresa onde eu atuei, que é uma cooperativa de crédito, foi onde eu realmente identifiquei o meu método Evolus. Foi onde eu fui conhecendo, entendeu? Onde eu vi a importância de você fazer ações sociais, de você fazer trabalhos voluntários, de você pensar na comunidade, de pensar realmente no próximo. Então as coisas foram despertando, então foi muito importante. E essa virada de chave é muito desafiador. É muito desafiador. Todos os dias possuem desafios. Todos os dias. A primeira coisa quando eu acordo, que eu olho lá no meu espaço, meu cantinho, eu já abro os olhos, são as fotos da minha família com os meus troféus, né, os meus Arnolds, as minhas bonecas. Eu falo, gratidão, Deus, eu estou viva. Primeira coisa que eu falo bom dia, Deus, bom dia ao universo, às energias, né, à espiritualidade. Eu falo, eu estou viva. Primeira coisa que eu faço.
É isso. Então Ô Zil, e aí você falando, né, de tudo isso, a gente fica pensando aqui, né? É muita coisa, né? É muita. muita coisa para organizar, para se dedicar. Como é que é essa organização, né, do teu dia, né? Como profissional, como mãe, como filha, né? E tudo isso, né? É uma bagagem muito grande, claro, muita experiência que você já tem. Mas como que você se organiza dentro dessa rotina? Hoje, por eu estar sozinha morando aqui em São Paulo, é mais tranquilo, né? Porque eu consigo organizar. Mas logo pela manhã, sempre a minha metodologia perante a mentoria, os meus mentorados, eles recebem mensagens diárias. Então, essa é a diferença, né? Então, eu trabalho isso. Então, é fazer o meu ritualzinho pela manhã, minhas orações, tal, e aí eu já começo o dia. Treino conforme minha agenda, treino pela manhã, no final do dia. E eu falo com a minha mãe somente aos domingos. Minha mãe ainda trabalha, ela trabalha há 40 anos como cozinheira em uma churrascaria lá no interior. Eu espero que desta vez ela pare mesmo, que ela falou, filha, esse ano a mãe para. Não sei, faz 5 anos que ela fala que vai parar. E aí eu falo com a minha mãe somente aos domingos à noite. É uma coisa que nós temos. E aí mensagens para a família, porque uma das coisas que eles estão entendendo, eles estão respeitando, porque eu sempre fui aquela muito presente, desde os 6 anos de idade, sempre cuidando de todos ali. Então agora eu estou vivendo o meu momento. Mas administrar isso hoje está fácil. Mas quando a Zil estava no interior, Eu imagino. era acordar 4 horas da manhã, fazer e treinar. Eu era gerente administrativa numa cooperativa. Depois, final do dia, treinar novamente. É a filha, aí é mãe, que tá mais perto, família, amigos, responsabilidades que eu tinha com a sociedade. Mas tudo é possível. Porque quando a mentorada chega falando, porque eu tenho filhos é mais difícil. Porque eu tenho marido é mais difícil. Mas é aprender a fazer a organização do tempo. Eu entendi a sua pergunta. Tá? E essa é a principal queixa das suas mentoradas, é o tempo? Sim. Mas sabe por quê? Porque elas esquecem de viver para elas. Elas esquecem. Vocês esquecem, nós esquecemos. Né? Todo mundo fala, Zil, é mais fácil para você, né? Você tá sozinha, você mora sozinha, né? Mas eu já tive toda essa responsabilidade, mesmo sendo mãe solo, que é mais complicado, porque quando você tem um esposo que faz parte tá ali junto na educação, você tem alguém para compartilhar, para dividir, mas quando você é pai e mãe, você não tem. É mais difícil, exige mais, né? Mas as mulheres chegam mesmo falando, mas é porque não, é organizar o tempo. É a organização do tempo, é você aprender a fazer a real organização do tempo, porque é possível. E se posicionar também, né? Sim, eu tive uma mentorada que teve um dia que ela conversou com o marido e os 2 filhos, e ela falou assim, Zil, eles me apoiaram, mas por quê? Porque não fala. Tá entendendo? O maior medo, por que eu vou falar? Mas ninguém tem caixinha. Eu falo que, sabe qual que é o maior erro de um relacionamento? Primeira coisa, quando alguém tá num processo de casar, eu sou divorciada 2 vezes, mas eu não sou a favor do divórcio. Eu sou a favor da pessoa tentar, sempre, né? E quando as pessoas estão casando hoje, que eu tô achando tudo muito artificial, muito fácil, né? Se não der certo, separa. Não gosto desse pensamento. Mas hoje eu falo que o casamento está assim. A mulher casa achando que o homem vai mudar, porque se o homem é sossegado, o homem não faz nada, porque que a mãe faz, não sei o quê. Quando casar, ele vai mudar. Gente, não muda. E o homem em casa achando que a mulher nunca vai mudar o corpo, o jeito, que não vai cansar, que vai ser sempre aquela, né, tá disposta, tal.
Então eu falo que o erro hoje, quando você está entrando num relacionamento, é isso. O homem, ele tem que entender que a mulher vai passar por um processo de mudança e a mulher tem que entender que o homem não vai mudar aquilo daquele jeito pronto. Exato. Não é? E é onde tá o conflito, né? Você entendeu? Mas você não era assim. Então, graças a Deus que eu não era assim. Eu mudei. Então eu falo que quando chega alguém que tá num processo, eu falo assim, olha, eu já converso, né? Agora, quando já está em um casamento, eu falo, e o diálogo, como está? Não vai adiantar. Você quer ver eu morrer quando fala assim, não, aconteceu isso. Aí eu falo assim, o que você tem? Porque eu já sei, quando dá um pico pra comer um doce, tá? O que aconteceu? Não. Você conversou? Não, amanhã já tá tudo certo. Como? Se ele não sabe que ele errou. Gente, não adianta. Nós precisamos ter esse diálogo, essa comunicação. Porque não adianta achar que no outro dia tá tudo normal, consertou. Porque o que é certo pra você, às vezes não é certo pra mim. Dentro de um relacionamento é a mesma coisa. Então, dentro de um relacionamento que tá há 10, 15 anos, se você não tiver a cumplicidade, se você não tiver o diálogo, se você não falar, olha, aconteceu isso, sabe que me incomodou? Às vezes deixa muito no automático e o encanto acaba. E a mulher, ela tem que entender que ela casou de um jeito. Ela cansa, ela é mãe, ela tem que pedir ajuda, ela não tem que dar conta de tudo. E o homem, se ele tiver essa noção, vai mudar. Mas não adianta, porque... eu brinco, sabe por que a Alexia chama Alexia? Porque se fosse Alex, ia demorar uma semana pra fazer as coisas. Então a gente tem que... Não ia achar. Não ia achar, né? Você entendeu? Então eu falo que é conversar, é ter o diálogo. O homem não adianta você arrumar o... Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou aquela mulher que eu tive um namorado que ele fazia barba e eu não prestava atenção, né? Aí ele ficava triste, né? E aí eu comecei a entender os meus amigos quando não observa, né, a esposa, o cabelo, alguma coisa. E é isso. Então a gente tem que aprender a fazer alguma coisa, ou mostrar, tentar puxar, porque o homem, ele é razão. O homem, ele veio desde da época das pedras, ele saía para caçar e a mulher que ficava em casa. Então a gente tem que ir moldando. E a gente não quer ter, a gente não quer, eu vou indispor, eu vou falar. Tem que falar. Tem tanto relacionamento que a mentorada começa e aí o esposo vai junto. Não precisa cobrar. Não precisa falar, olha, eu estou fazendo. Você quer emagrecer, não é ele. Entendeu? Então eu falo que dentro de um casamento, das obrigações, das responsabilidades, de não ter tempo, de ser mãe, esposa, é saber organizar o seu tempo e saber organizar a sua vida conjugal. É bem isso. Zil, falamos de comportamento nesse processo que você trabalha junto com as suas mentoradas em busca aí da paz com a balança, de um propósito de vida, né? Você já falou que não é o corpo perfeito, que é a paz com a balança. Sim. E principalmente aí o propósito. Sim. Um dos seus lemas é ciência para entender. Nós gostaríamos de saber como você consegue aplicar a explicar para suas mentoradas e a gente já viu que tem a família entra junto para quê? Apenas para apoiar, Sim. Né? Não para virar um ritual. Não. Né? Como você consegue fazer com que as suas mentoradas entendam a parte de fisiologia, de ciência no processo de emagrecimento, mas também para que isso se sustente? Por isso que a minha mentoria, ela é mensagens diárias. Porque eu preciso saber o que está acontecendo com ela. Não é IA. Não é IA. Não. Não, que a moda agora é IA. É IA. Não Por isso, é Azil. É Azil. Por isso que eu sempre falo o seguinte. Eu já tive mentorada de ter crise 2 horas, 3 horas da manhã e mandar mensagem.
porque tem crise de pânico. Então eu falo que é conhecer. Quando eu passo a conhecer, eu conheço a ciência, então não adianta eu trabalhar o que eu trabalho com a Lu, trabalhar com você. Cada um tem a sua essência, é uma ciência. Cada um foi feito, né, com as suas particularidades. Sim. Então, por isso que a minha metodologia são mensagens diárias, para eu saber como ela está. Ontem mesmo, uma compartilhou, foi ontem, que ela saiu para caminhar, hoje pela manhã. Ela saiu e ia caminhar, falou assim, eu vou caminhar, tá com 15 dias de mentoria. Já eliminou 2 quilos. O corpo já deu uma, né? Mas é aquilo. Eu ia caminhar 4 quilômetros. Deu 4 quilômetros, eu ia parar. Aí a minha mente falou, não, a sua meta são 5. Você vai caminhar 5. Porque é o que ela colocou como meta comigo, né? Ela, não, você vai caminhar 5. Ela caminhou 5,370. Ela manda, né? Ela compartilha. E é a mente que já tá trabalhando isso. Você entendeu? Então, é trabalhar a mente, porque o que tá, gente, mais é a nossa mente. A ciência é a nossa fisiologia. E a nossa mente é o de dentro para fora. É que hoje as pessoas são muito imediatistas. Sim. Elas querem tudo muito rápido. São que não vamos falar que estão hoje ajudando aí, né? Os monjaros. Você vai perguntar justamente isso, né? Essa onda dos medicamentos para emagrecer, né? Os auxiliadores, né? Mas, Lu, eu falo assim, os auxiliadores, dependendo de alguns casos, eles são necessários. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esteticista, por quê? Nós temos casos de pessoas que são diabéticas e tá com obesidade, Sim. Mas eu falo pessoas com obesidade, com uma certa idade, com alguns históricos. Sobrepeso, não. Sobrepeso, a pessoa ela tem que ter o comprometimento com ela. Aí não, eu já sou contra. Porque vai trazer uma flacidez, a pessoa vira, eu tô sem fome. Aí a hora que para de utilizar esse auxiliador, vem a fome, vai comer mais, não tem. Então, por isso que é importante a mente. Agora, quem está com a obesidade vai eliminar uma quantidade, depois já vai tirar e ela vai aprender a administrar. Então, vai ter todo um processo. Então, dependendo, esses auxiliadores são interessantes, sim. Então, por isso que eu falo que a minha metodologia, ela é trabalhar a mente. São mensagens diárias. Aí eu pergunto como foi, tem as reflexões, tem os desafios, dependendo da pessoa, que ela é aquela pessoa que ela adora desafios, ela é somente quem é vendedor, que gosta de estar sempre no topo, que ela é movida a metas. Então, essas pessoas a gente já trabalha diferente. Tem aquelas que elas já são mais sossegadas, que a gente já tem que pegar na mão, aí mostrar o caminho, que aí falar, hoje eu não consegui, mas por que você não conseguiu? Então eu trabalho muito com esse diferencial. Tanto que eu mando um diagnóstico para eu identificar se é mente, corpo ou emoções, para a gente trabalhar aonde realmente está afetando. E de que forma a espiritualidade, que ela pode interferir nas emoções, que impede que essa mulher ela tenha um progresso, ela tenha uma evolução, além das dietas e dos treinos, viu? Dentro da espiritualidade? Isso. Essa parte é bem íntima, porque eu sou muito movida à energia. Eu sou muito movida à espiritualidade. Uma das coisas que eu falo, que nem é muito, sempre eu falo nos meus stories, né? Sobre a fé, sobre Deus. Eu falo que eu sou crente porque eu creio em Deus, evangélica porque onde eu estiver eu falo do nome dele. Eu também acredito dentro da religião da matriz africana, porque é minha ancestralidade, então eu trago isso, né? Tá dentro da minha essência, dentro dos meus princípios. Então eu falo que a nossa energia é tudo. Tudo que a gente joga para o universo, ele devolve, independente da sua religião. Acima de nós, Deus. Entregar a sua vida a Deus, que é o piloto da nossa nave. Mas a gente precisa... Eu brinco com ele que eu falo assim, Senhor,
Eu fiz minhas orações agora. E agora eu vou pedir uma ajuda, né? Porque o senhor tem muitos para cuidar, né? Vamos dividir um pouco. Então eu sempre falo, eu brinco com ele. E eu falo que ele me acolhe. E já diversos dias eu chorando, falando com ele. Eu falo, se o senhor plantou isso dentro de mim, porque isso vai acontecer. Mas também eu vou lá dentro da minha espiritualidade, dentro de jogar para o universo e pensar. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. A espiritualidade é isso, é você ter fé, é você acreditar, é você jogar para o universo, é você pensar positivo, é você ter gratidão. Se todo mundo soubesse a importância de uma gratidão, da palavra gratidão, de você fazer o bem, de você pensar. Hoje, se eu tivesse entregue eu não estaria aqui. Se eu tivesse entregue como o dia já havia começado, eu não estaria aqui com vocês hoje. Porque a gente já começa pensando, nossa, mas eu não consigo, porque é mais difícil, porque eu tenho. Nós precisamos mudar. E isso é energia, isso é espiritualidade, isso é você acreditar, é você realmente ter a fé. A fé é aquilo que a gente não vê, certo? Nós vemos o ar que a gente respira. Não, e acreditamos que... E dependemos dele, não é? Então a espiritualidade, a nossa fé, ser grato, é sobre isso. Então a importância dela acreditar que ela está no caminho, dela acreditar nela, dela aprender a ser prioridade. Ela ou ele, independente, é você sempre estar com esse pensamento. Independente da sua religião. Independente, é uma das coisas que eu sempre falo. Independente. Até eu falo que quem é ateu, ele tem a energia, por mais. Porque ele acredita, né? No átomo, né? Mas ele acredita em algo. Ele crê em algo. Ele crê em algo, né? Então eu falo que tudo tem uma essência, né? Então eu falo que e eu trabalho muito isso. Porque trabalhar o de dentro para fora, quando eu sempre falo de dentro para fora, são as feridas que estão lá dentro, né? Então, já desde uma cristã, desde a uma umbandista, aquela que tá meio termo, tá no murinho, mas a hora que a gente começa a fazer a mentoria, elas começam a enxergar, porque tudo tá dentro da gente. E qual é o erro mental que você mais nota nos seus mentorados, Zil? Procrastinação. Acho que é o primeiro, né? Procrastinação e dependência. As pessoas estão muito dependentes emocionalmente. Dentro de um relacionamento, dependentes de terapeutas, dependentes de amizade. De remédios, né? Muitos remédios e rede social. Nossa, eu vejo como as pessoas estão cada vez mais assim normalizando o uso de remédios, né? Às vezes eu não sou uma atleta, mas eu gosto muito de esporte. Não, mas dá pra ver, viu? Mas a gente vai precisar gravar outro episódio pra ver os bíceps dessa mulher, não é? A gente achando que ela ia ver isso. Ai, gente, eu vi mais. Maravilhoso, maravilhoso. A primeira coisa que eu falei pra Lu, falou, Lu, você viu os bíceps da Zil? Ai, se eu soubesse. Na verdade, eu estava, né? Mas enfim. Não era pra eu ver. Não, vou fazer uma abertura aqui, que eu era bem mais jovem, assim, e eu vi e eu sempre admirava a Glória Maria. Os braços da Glória Maria. Aí uma vez eu vi uma reportagem dela, que ela falou assim, que ela não aceitava colocar blusa de manga, a camareira, não sei se foi ela ou se foi a camareira, que falou assim, que ela não gostava de colocar blusa de manga comprida, porque ela treinava muito para ter aqueles braços. Eu fiquei apaixonada pelos braços da Glória Maria. Aí eu sempre gostei, sempre admirei muito a mulher que treina os braços, porque ao contrário das falas bobas que a gente vê por aí,
uma mulher com definida Tonificada, é uma mulher, assim, diferenciada. Até no Instagram, na internet, se você viu, com a onda dos monjaros, com as ondas das substâncias, hoje está normalizado você ser magra, mas não é normal você ser uma mulher esculpida. Esse é o diferencial. Uhum. Porque exige mais, né? Você ter é igual ontem eu estava treinando costas, né? Você observa que os homens olham, né? E aí na academia você vai, né? Com top. Eu já acostumei mais. No começo eu ficava meio incomodada. Mas agora eu sei que eu sou atleta, então é diferente. Então eles observam. E é muito engraçado, porque eles olham assim, meio de olho, né? Não quero admitir que eles estão observando. Mas os professores falam assim, nossa, essas suas costas. Então isso é muito gratificante, porque as nossas costas, não apenas o ombro, mas é tudo que a gente carrega de peso, né? Quando nós estamos grávidas, que a barriga pesa, isso aqui cai. Verdade. O nosso ombro cai, né? As costas ficam pesadas. Então, quando você tem todo esse processo de toda a disciplina, de se amar, e você vê que as costas e os seus ombros, né, tá digno de uma postura, de uma mulher realmente que está se amando, não tem. Mas eu acho que, na verdade, o universo, Deus falou assim, você vai com outra para elas convidarem você novamente. Com Verdade, certeza. verdade. Eu agora estou sentindo que foi isso. Ô Zil, me fala uma coisa. Vamos voltar um pouquinho, né, para essa questão do fisiculturismo, para depois a gente voltar para a evolução, que está muito interessante. Você, né, como é que é visto uma mulher, né, fisiculturista num mundo que é predominado pelos homens, né, nessa área? Como é que foi a tua entrada? Como é que foi a tua visão, enxergar isso e a visão deles nesse sentido? Como é que é isso? A primeira dificuldade que eu tive foi dentro de casa, com a minha filha. Quando eu falei para minha filha que eu seria atleta de fisiculturismo, ela ficou umas 2 semanas sem falar comigo. A minha filha não aceitava. Ela chegou a comparar com uma coisa muito triste na época, porque para ela a visão ia ficar mostrando o corpo e tal, então não preciso nem falar de repente que ela teve como comparação. Acho que nós ficamos 2 semanas sem nos falarmos. Na época eu trabalhava em uma empresa, pedi autorização, foi super aceito por eles, mas eu tive esse cuidado, né? E lá na cidade onde eu morava, que é uma cidade de 34 mil habitantes, também tive muito essa preocupação, porque eu sempre tive uma credibilidade, graças a Deus. Se vocês jogarem aí no Google quem é Zil Silva, traz toda a minha história lá. Tanto que lá eu fui convidada para sair como vereadora, tive um pré-convite para sair como vice-prefeita. Então eu sempre fui muito preocupada, porque lá era a Zil da Unimed, a Zil professora da FAI, a Zil gerente no Sicredi, mas não era a Zil. Então é quando você tem uma marca, um outro nome por trás, você tem que pensar muito. E aí quando a minha filha teve essa atitude, eu pensei bastante, falei, será que é isso? E eu conversei muito na época com Adalberto, que era o rapaz que me ajudava a treinar, e com o treinador Marcos, que é esse que... O Marcos foi um dos principais, que ele conversou muito comigo, ele falou que é normal, por motivo da proteção e tal. E eu continuei, sabe? Na academia, muitos duvidavam, porque eu estava sobrepeso e tal. Só que o Adalberto foi o que acreditou. E quando as transformações começaram a acontecer no meu corpo, começaram algumas críticas por trás, né? Primeiro campeonato, aí já teve aquela mudança do corpo mais esculpido, né? Aí, mas o segundo campeonato, que aí já mostrou mais músculo, que viu mesmo, mas o atleta. Aí uns chegavam e falavam pros rapazes da academia assim, nossa, tá ficando igual homem, né?
Aí um outro falava assim, se você conseguir ficar igual, né? Então você não vai achar que tá ficando igual ao homem. E tinha aquelas que admiravam, nossa, olha a disciplina dela. Então eu falo que existem aqueles que criticam, que falam, e tem aqueles que apoiam e admiram. É difícil? É. Porque às vezes você escuta algumas coisas dentro da família, primo que chegou a falar da minha voz, mas a minha voz foi pós o Covid que eu tive e afetou bastante. Tanto que hoje eu não tomo muita água gelada, não tomo muito gelado. Por um motivo que eu tive a minha sequela foi muita garganta, então ela seca muito, então não posso muito gelado. Mas o corpo em si, eu tive que aprender, passei por terapia para poder entender todo o meu processo, porque você vem de uma obesidade. Aí você vai, tipo assim, saiu do quente pro gelado, Do 880. do 880, né? E ver os olhos, assim, a aceitação dos homens, hoje tá mais tranquilo. Mas quando eu comecei numa cidadezinha de 34 mil habitantes, foi, assim, um desafio, entendeu? Aqui em São Paulo, de boa, assim, bem tranquilo. Tem alguns olhares ainda, mas o que mais foi difícil foi a minha filha. Mas depois que eu subi, ela mandou, principalmente o segundo campeonato, que foi um sul-americano, ela mandou um vídeo chorando e ela falou que estava muito orgulhosa e que bom que eu não tinha desistido do meu sonho. Que legal, bacana ouvir isso, né? Porque às vezes tem muitas mulheres, né, que elas se veem, né, se identificam com o que você está falando, mas como a gente ainda vive num mundo muito machista, com altas taxas de feminicídio, que a gente está vendo aí todos os dias relatando, né? Então é importante que a gente tenha esses relatos de quem lá atrás tinha uma condição, né? Era uma pessoa, como você mesmo relatou, obesa. Né? Então que ainda dificulta ainda mais isso, né? Porque eu entendo que a carga é muito maior, né? E que conseguiu. Sim. Né? E está conseguindo dia a dia, né? Buscar aí galgar o seu lugar. Sim. Nesse universo que é tão masculino de uma certa forma, né? E eu falo hoje que infelizmente por nós sermos muito dependentes, né? Eu tenho certeza que nós mulheres, nós estamos aprendendo a fazer as escolhas, mas algumas ainda têm uma dependência que traz as crenças, né? Eu falo que as crenças limitantes, ela vem desde a história dos nossos avós, né? E as pessoas, ela não têm esse cuidado dentro do que a gente fala da espiritualidade, né? Porque às vezes as pessoas confundem espiritualidade com religião. Exato. Né? Então as pessoas, elas têm que entender que não tem nada a ver a espiritualidade com a religião. E nós precisamos ter essas curas. Porque por isso que a gente tem muitas mulheres ainda dependentes emocionalmente, como homens. Semana passada eu conversei com um rapaz de uma editora que ele vive um relacionamento narcisista, ele. Então não é apenas a mulher que está, o homem também. E eu a reunião seria tipo 40 minutos, foram 2h30 conversando com ele e mostrei alguns caminhos para ele. E foi uma das coisas que eu tive falei, Deus tá mandando, filha, não é apenas mulheres que você vai trabalhar, não. A sua missão não é apenas mulheres, a sua missão são pessoas. Porque a gente acaba criando uma certa dependência. Sim. Você entendeu? Exato. E a gente acaba confundindo que nós, mulheres, principalmente nós, mulheres, vivemos de migalhas, né? Mas eu acho que isso é aquela cultura lá atrás e que a gente está quebrando dia a dia, né? Que a mulher fica em casa, né? A mulher cuida da casa. E se ela não tomar cuidado, ela vai continuar cuidando mesmo com toda essa movimentação que a gente tem, né? Então isso é uma coisa que vem muito lá de trás dos nossos antepassados, né? Às vezes até da nossa própria criação. Sim. Né? Eu tenho conhecidos que dentro do núcleo familiar ali, né? Ele foi criado para ser o rei da casa. E a mulher foi criada para servir. Na nossa idade,
né? Que a gente aqui é da mesma faixa etária. Sim. Então, eu sou servido. Sabe assim? Só que aí isso quebra. Porque o mundo mudou, né? E aí quando você, homem, vai morar sozinho, você precisa se virar e você precisa se servir. E aí você passa a valorizar esse trabalho que a gente chama no meio jurídico, né, do trabalho invisível da mulher, É. né? E é uma carga muito, muito grande. Mas por que é da mulher? Por que é só da mulher? Porque Né? nós, quando mãe, o que nós dávamos pros filhos? Pra menina, a vassourinha, o ferrinho de passar, as cozinha. panelinha, a cozinha. É verdade. Nós já- verdade. Não adianta, nós somos culpados, entendeu? Tudo bem que tá. Vou entrar em algo que é educação positiva. Eu não sou a favor da educação positiva. Filhinho, você quer tomar banho agora ou você quer tomar banho depois? Não. Por quê? Você já tem que ensinar e prepará-lo para o mundo. A minha filha, ela tem 25 anos, completou, e ela foi preparada para o mundo, porque eu sempre falei para ela, eu acabei exagerando às vezes, porque eu sempre falava assim, a mãe não é uma semente, porque se um dia eu faltar, você está preparada para o mundo. Exato. Exato. E ela estava levando tudo isso pro relacionamento dela, e eu cheguei a pedir perdão para ela e pro meu genro. Eu falei para eles, falei assim, olha, eu peguei tão pesado com a Vitória, que eu não queria que ela passasse pelo que eu passei, que agora ela está sendo assim. Eu peço perdão. Mas eu só tinha medo de passar por um relacionamento tóxico, por aceitar qualquer coisa. Então eu preparei ela para o mundo. E graças a Deus eles entenderam, eles estão bem. Mas eu tive esse cuidado de realmente reconhecer que ter preparada para o mundo, para ela não repetir a mesma história, né? Do que veio da minha mãe, da minha avó, que não conheci, mas eu sei que veio, porque nós... E a minha história. Foram 2 relacionamentos que eu tive. Meu primeiro relacionamento, nossa, a Aline, que tá fazendo a diagramação do meu livro, ela falou assim que chegou num momento que deu ânsia. Você entendeu? Então, dentro de um relacionamento em que você tem que ficar dentro de um quarto com a sua filha porque seu marido tá levando mulheres para fazer churrasco na sua casa. E você achar que você ainda tem que recuperar aquele casamento, aonde está? Entendeu? Aí você não quer que a sua filha ela vai contar a mesma história que a minha, não. Aí eu fui preparando. Hoje, graças a Deus, ela tá bem, tá dentro de um relacionamento legal. Falei pra ela, filha, calma, né? Vamos devagar. Pedi perdão e ela entendeu. Graças a Deus eles estão bem. Ela entendeu, mas ela foi preparada. Então eu falo que o relacionamento não pode ser o extremo. Igual eu falei, eu não saí do 880 da obesidade para ser atleta. E hoje não é você, filhinho, você quer isso, você quer aquilo. É você prepará-lo para o mundo. Você pega os jovens hoje em dia, eles não têm um comprometimento. Não tem. Os jovens, eles não têm comprometimento. Os jovens não estão preparados para ouvir um não. As pessoas não estão preparadas para o não. As pessoas não estão preparadas para ter um comprometimento. Por isso que estão frustrados, por isso que querem tudo muito rápido, por isso que eles estão tudo imediatista. Infelizmente. E isso é muito grave, né? Porque a gente cresce dentro de uma sociedade que é muito pautada naquilo que só eu quero. Então ela não se preocupa com o social, ela não se preocupa com o entorno, né? Por isso que a gente sempre usa essa frase, né? Qual é o ser humano? E ser humano, né? No sentido literal mesmo da palavra. O que a gente está deixando para esse mundo, né? Que é tão cheio de coisas tão pesadas, né? Sim. Como é que a gente vai deixar essas pessoas? E não é o ser humano da rede social que tá ali só para aparecer porque ele quer fazer algo social. Ele realmente arregaçar as mangas e está ali pelo próximo. As pessoas não estão. As pessoas não dão bom dia. Eu passei por duas senhoras que estavam varrendo a rua. Eu falei bom dia, elas assustaram. É verdade. Você tá entendendo? A gentileza, ela está gerando estranheza. Sim, entendeu? As pessoas hoje...
Eu aprendi a usar fone de ouvido porque as pessoas usam. Antigamente nós dávamos o bom dia. Ai, será que vai chover? Hoje as pessoas não se comunicam. É só assim, ó. Dentro do elevador, né? Que é um espaço tão reduzido que às vezes você passa ali 15 segundos, né? Tem pessoas que entram e não te cumprimentam. Sim. Né? E aí você cumprimenta e não responde. Você entendeu? Então, infelizmente, nós estamos indo por um caminho em que por isso que as pessoas estão adoecendo. Por isso que a gente está tendo obesidade. Porque o comer satisfaz. É solitário, né? É um prazer solitário. Por isso, infelizmente. Infelizmente. Eu falo assim, eu uso muito a minha rede social para levar. E eu sou muito transparente. Tem dia que eu não tô legal, eu falo. Às vezes quando eu não tô legal, eu nem gosto muito de colocar. Mas eu gosto, né? De ser muito transparente, ser sincera ali. Mas a gente vê tantas coisas. Tantas coisas. Esses dias falou assim, e você é influencer? Eu falei, não, eu posso ser uma pessoa que leva as outras a terem motivos. Eu estou com algumas empresas, algumas marcas, daquelas que eu realmente acredito, daquelas que realmente estão dentro dos meus valores, dentro dos meus princípios, que eu cresci com os meus valores e meus princípios, então eu falo que é muito isso. Agora, se não estiver dentro dos meus valores, dos meus princípios, eu já recebi lá 15 mil reais pro tigrinho. Gente, quem não queria? Mas eu sei o que isso pesa. É porque é o depois, né? Você entendeu? É o depois. Eu sei o que isso pesa, gente. Já tive dentro, né, a experiência dentro da minha família. Já como gerente na instituição financeira, de mulher chegar chorando porque caiu o dinheiro e ficou sem para poder comprar algo para comer, porque estava realmente viciada. Então eu falo que tem coisas que os valores eles estão perdendo muito. E não tem preço. Que as pessoas elas precisam realmente enxergar isso. Por isso que a gente tem casos de obesidade. Porque os valores estão sendo invertidos. Mas e o que tem a ver valores com a obesidade? As pessoas hoje elas não têm um relacionamento. As pessoas hoje elas não têm empatia. Elas vivem o eu. Então o eu hoje vai fazer o quê? É comer. É tudo muito superficial. Né? Sim. E uma das coisas que me chama muita atenção aqui em São Paulo, como deve ser em grandes capitais, aqui agora, né, eu estou aprendendo muito desde um ano, como que eles estão incentivando a comer. Ai, Zil, mas como assim incentivando a comer? Rodízios. Valores baixos, que a pessoa pode comer quanto quer. A pessoa paga lá, gente, um que eu achei, um rodízio de pastel, que aí no caso são diversos, a massa e você tem lá, você pode rechear do que você quer. Pode até colocar um cachorro quente dentro de uma massa de Cachorro quente dentro da massa de pastel. Aí eu falei, gente do céu, é incentivar a pessoa a ficar obesa. Porque ela vai pagar lá R$39,90, R$49,90, vai comer. Eu tô pagando, eu vou comer, eu tô pagando, eu vou comer. A pessoa come, aí pega, faz isso uma vez por semana, imagina. Né? Uma vez por semana. Porque a pessoa vai fazer o cálculo, não vai pesar, mas eu vou me satisfazer. Aquela satisfação curto prazo. Aí depois, de repente, pode vir, né, o arrependimento. E eu falo que são 2 áreas que estão crescendo, mas que todos me entendam, né, quem for da área, a alimentação e a indústria farmacêutica. Sim, sim. Entendeu? Agora me fala sobre prevenção, suplementação, chás, produtos naturais, cúrcuma. Você sabe a importância da cúrcuma para nós? Agora eu sei, porque minha mãe, ela é
a doutora da saúde das plantas. Então, ela tem, né, ela estuda muito sobre o universo da medicina, das plantas medicinais, né? Então, ela trabalha muito sobre isso. E ela começou a incutir a cúrcuma na nossa vida. Hoje eu tomo cúrcuma diariamente, indico para quem pode, porque a gente sabe que ela tem algumas restrições, Isso. não é para todo mundo, né? E os chás, né? Minha mãe, né? A gente chama ela de vovó Curupira. Ah, já quero Justamente conhecer por sua isso. mãe. É Pois ótimo. é. Mas é justamente por isso, né? Porque a gente se apega muito ao que é imediato, ao que é Sim. rápido, ao que tem efeito mais rápido, né? E a gente sabe que tudo isso faz parte de um processo, como você mesmo falou logo no começo, né? Que você passou por um processo. Sim. E para chegar onde você está, você precisa respeitar esse processo e esse tempo do processo, não é verdade? Então, tudo isso, você vai contra aquilo que é imediato, aquilo que é rápido. Sim. E aí vem as indústrias farmacêuticas, né? Que elas Entendeu? têm soluções revolucionárias, né? Muito, muito. Então eu falo, são as vitaminas B12, vitamina C, magnésio, as coisas que ninguém vai atrás. A nossa referência da vitamina B12, ela foi alterada aqui no nosso país, porque o que acontece? A indústria, gente, eu não vou entrar em algo assim que... Por que a gente está tendo tanto casos de esquizofrenia, de Alzheimer? Por motivo da nossa vitamina B12, ninguém dá importância à vitamina B12, ninguém dá importância a uma vitamina C, ninguém dá importância a magnésio. Ninguém. Porque nós não fomos educados para isso. Aqui é diagnóstico, aqui é doença. Gente, eu uso maca peruana, eu uso triblo terrestre, gengibre, a cúrcuma, vinagre de maçã. A minha vida é movida a chás. Eu fico, se vier alguma coisa, meu próprio está lá, os óleos essenciais. Se todo mundo soubesse a importância, o que um óleo essencial ajuda para nós. Até vocês aqui, ó, para fazer, deixar um umidificador com óleo essencial, ó. Eu sou apaixonada e é preventivo. Todo mundo acha que esse meu corpo, ele é movido a esteroide, ele é movido a ergogênico. Não. Eu uso o mínimo possível pelo meu histórico de obesidade, que eu tenho mais de 45 anos, porque eu sou atleta e exige bastante. Mas o meu é uma maca, é um tríbulos, é o gengibre, é a cúrcuma, são meus chás, são produtos naturais. Precisa melhorar a testosterona, nós mulheres? Chá de noz moscada, gente. Prepara um chá de noz moscada, conversa com a sua mãe. Ela vai falar pra você. Com certeza. Você entendeu? Faz um chazinho de noz moscada. Outra coisa que eu descobri que eu não sabia, né, essa semana, é o óleo de coco para cozinhar. Eu não sabia. Olha só, né? Eu achei que o óleo de coco era pro corpo, pro cabelo. Não, é para cozinhar. E eu falei, gente... Eu, na verdade, não uso nem nunca. óleo, né, pra cozinhar. A minha mãe também não usa. Minha mãe não... Nem Ela é uso. totalmente avessa a qualquer tipo de... Você entendeu? Mas eu pensei nisso. E aí ainda me falaram assim, tudo que você pode passar na pele, né? A maioria das coisas, você pode ingerir. Né? No sentido desses óleos. Eu falei, nem me passou pela cabeça. Mas isso é aquela velha história, né? Você conheceu o que você come, né? Sim. Então, eu sempre busquei isso. Eu sempre busquei. A minha tia, a finada tia Nininha, que morou comigo 12 anos, ela era apaixonada por chá. E o meu pai tinha um livro, Curas Medicinais. Então, desde a minha infância, eu sempre fui. E uma família simples. O que a gente tinha fundo de casa era capim santo, né? Era chá de capim santo, hortelã. O que tinha para fazer, então, nós usávamos. Então, era o que tinha ali para nós, né? Então, sempre... Às vezes não tinha nenhum dinheiro para um medicamento, então vai lá. Vai de chá, É. Vai né? o chá, né? Um chazinho. Bálsamo pro ouvido, Ou essas senão, coisinhas. a gente pegava vai- lá o alhozinho. O pegar alho.
Que é o alho, a cebola, a vitamina C, amassava, né? Você E A própria babosa para cicatrizar. Você entendeu? Então nós tínhamos muito, era mais isso, era coisas naturais, era o que nós tínhamos. Então eu falo assim, hoje as pessoas não trabalham, eles são imediatistas. As pessoas que têm uma ansiedade, as pessoas que têm depressão, pessoas que têm uma dificuldade com o chocolate. Eu tive logo pós-treino, uma dificuldade por motivo que a gente faz uma bomba de sódio, né, na preparação. O meu corpo ficou pedindo muito doce. Eu fiz todo o processo com óleo essencial. Colocava óleo essencial para acalmar, você entendeu? Porque nada mais é o corpo pedindo. Eu tive que trabalhar a minha mente porque eu tinha uma dependência da cerveja que eu abri a lata, olha só, eu abri a lata, água tônica, eu bebi e falei assim, eita, cerveja diferente. Foi quando eu consegui condicionar o meu cérebro que eu estava tomando a cerveja, porque ele não sabe. Nosso corpo não sabe se é cerveja, nosso corpo não sabe se é água, nosso corpo não sabe se é... É a nossa mente, né? É a nossa mente. Que comanda tudo. Entendeu? É isso. Por isso que eu falo. Hoje estou terminando a suplementação avançada, fazendo psicologia. Então, eu faço todo esse estudo, eu estudo muito. Eu busco muito isso. Né? E é toda a minha experiência. Então, essa metodologia foi tudo que deu certo comigo, que tá dando certo com outras pessoas. Então, eu falo que se nós... Gente, o ozônio, se todo mundo... É porque nosso país, infelizmente, o ozônio... Olha, vocês não têm ideia como que pode salvar vidas. Tem coisas que, olha... Infelizmente, a gente trabalha muito com o que é imediato. A gente não trabalha prevenção. Esse é o maior problema. Então, por isso que o emagrecer, né, o processo do método Evolus é o de dentro para fora. Você pode chegar falando de um corpo, mas você vai sair entendendo que é a sua mente. É igual aconteceu hoje com a minha mentorada. A mente dela falou, são 5. Aí eu falei, hoje, então, qual que é a palavra? Ela, foco. Entendeu? E ela sempre procrastinou. Depois, no final, eu vou mostrar a foto pra vocês. E como depois, Zilda, que você finaliza a mentoria, você tem o feedback dos seus mentorados de que o comportamento está se sustentando dia após dia? Eu sempre mantenho um contato, falo que se precisar estou à disposição, mas é uma das coisas que eu não deixo, eu corto o cordão, porque eles precisam caminhar. Essa coisa de ficar muito tempo não é legal. Então, eu sempre trabalho com o máximo de 3 meses. É o tempo suficiente. Tudo após 3 meses não é legal, né? Mas, às vezes pode acontecer um deslize. Às vezes vai vir algum gancho, né? Pode vir. Mas eles têm tudo. Porque como eles recebem mensagens, como eles têm um manualzinho. Então, quando precisa acontecer alguma coisa, eles têm ali. Só se de repente não der mesmo, aí eles me procuram. Mas eles têm. Porque eu monto um grupo, eu e a pessoa, e aí lá tem tudo. Eu mando os materiais e deixo. Então, se vê que vai acontecer alguma coisa, eles lembram daquele dia, lembram da mensagem, tem um material que eu faço para eles, específico para cada um deles. Então, eles lembram. Então, eles têm lá um manualzinho. Que aí, se acontecer, tem aonde... É o pós, né? É o pós, entendeu? Mas, a semana retrasada, uma lá do interior mandou mensagem. Zil, olha, tá... Ela teve que entrar, que uma das coisas a gente estava esperando, porque ela já estava mesmo com sobrepeso, mas ela tem todo um histórico, entrou com o Monjaro, mas com toda a suplementação, todo aquele cuidado. E ela falou assim, eu tô com o meu manualzinho, viu? Que bom, fico feliz. Então eu falo que é muito isso. Porque tudo, na nossa lei sempre não atualiza? Sempre. A nossa vida não vai ser diferente. Só vai manter se você viver no automático. Se você tiver uma vida que ela tem sonhos, ela vai mudar. Mas
os seus planejamento, que você viu que deu certo, você vai ter algumas estratégias diferentes, né? Mas sonhos são novos. Então vai ser normal ter alguma coisa que vai precisar. Porque você só não vai precisar se você trancar no automático de novo e se fechar. Aí é preocupante. Aí não funciona. Zil, a gente queria que você falasse dos seus troféus, né? E dos seus prêmios. E, acima de tudo, os troféus são o reconhecimento, o palco, a cereja do bolo. Mas tem aí vitórias invisíveis aí nessa trajetória aí Tem. que eu acho que você poderia compartilhar. Lógico que com os troféus, não. Embora o topo você já chegou, mas tem muito ainda a galgar. Tenho. Eu, na verdade, eu falo que, com a bênção de Deus, né? Quero chegar no Olímpia em Las Vegas, né? Tenho isso como meta. Os troféus, uma vez um rapaz virou e falou assim, nossa, você pega aqueles bonecos pra ficar lá, né, pendurado. Eu acho que, como eu sou uma pessoa que tô bem decidida, bem zen, eu nem perdi meu tempo em responder. Mas os nossos troféus, os nossos bonecos, o Arnold, que eu tenho 2 Arnold, né, em casa, tem um significado, mas na hora que nós estamos no palco, é você contra você. Não sou eu contra a outra atleta, porque eu sei o que a outra atleta também fez. Ou ela fez às vezes mais do que eu não sei da história dela. Então quando eu subo no palco, eu subo respeitando a história da atleta e me desafiando. Porque eu aprendi, eu fui pro palco para me desafiar. Eu fui para o palco para aprender aonde a Zil pode chegar. E um dos grandes momentos que eu tive, na verdade, a primeira experiência assim que foi pro México. Eu fui competir no Mundial no México. E olha, essa foi assim uma experiência que eu cheguei, os atletas, tinha atletas de diversos países, né? Eu e Deus. Um dia antes da pesagem eu passei muito mal. E aí eu lembrava que lá não tem SUS, né? Não tem. Eu falei, pronto, passar mal eu vou pra onde, né? Sozinha. Mas passei muito mal, conversei muito com Deus, eu chorava, eu falava assim, se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai ter que me manter, né? Conversei muito com ele, no outro dia acordei bem, mas tive febre, diarreia, tudo que imaginar. Eu falei, como? No outro dia, graças a Deus, pesei, fui competir, não foi o corpo que eu queria mais, subir com australianas, com peruanas, E aí, depois à noite, quando encontrei com essas atletas no restaurante, porque por mais que eu comecei já a fazer inglês, não tem uma dificuldade com o inglês muito grande, e aí um mexicano ajudava a traduzir, e quando eu falei para elas que eu só tinha 1 ano e meio de palco e era ex-obesa, eu só escutava, oh my God, oh my God. Espanto, né? Então foi uma experiência assim muito boa competir no México, consegui top 4, a única brasileira que estava representando. Parabéns. E em 2024 conquistei o Mundial da WFF, então eu sou campeã mundial da WFF, que é uma outra federação, que foi em Curitiba. E agora em 2025, esse ano eu lancei na NPC, que é onde leva, né, dá a oportunidade para o atleta chegar ao Olímpia, onde é o almejado de todos os atletas, né? E o meu, para estrear, foi uma das estreias mais difíceis, porque a preparação, a minha filha estava grávida, 600 quilômetros daqui, e aí ela acabou perdendo. Estive com ela um tempo, mas o médico pediu para esperar que o corpo ia expelir sozinho. E aí ela falou, mãe, pode voltar, vai dar tudo certo, tal. Voltei, faltando 3 dias para eu subir, ela passou muito mal. Ela foi internada, recebeu 7 bolsas de sangue, teve diversos desmaios, mas o marido e a sogra dela muito presentes. E aí ele falava, ela não quer que você volte. Ela falou para você não voltar, que você tem que subir, que isso é importante. E eu falei que eu ia subir para poder ter a lembrança da Helena, que seria a netinha.
E em homenagem, porque a sogra dela falou que eu eduquei muito bem minha filha, porque ela foi muito forte. E eu conversando, né, com a minha espiritualidade, eu falei, eu só vou subir sossegada se meu genro, a hora que eu saber que minha filha tá bem, se meu genro mandar uma mensagem, falar assim, a Vitória comeu. Aí no dia que eu ia pra Barueri, ele mandou mensagem, a Vitória comeu. Então era a resposta que era pra eu ir. Aí no dia 8 de março, aniversário do meu treinador, que ele é lá do Rio Grande do Sul, a minha filha mandou mensagem às 9 da manhã que ela já estava em casa, que era pra eu subir sossegada. Graças a Deus. E aí eu conquistei top 1 nas 2 categorias que eu subi, níveis da categoria Figure, né, Master, acima de 45, e a Open. E aí eu tenho lá as 2 Helenas, né, que para muitas pessoas acham que são só bonecos, mas tem um significado muito grande. E para eu chegar ao palco, não é me desafiar. É apenas me desafiar. Cada preparação exige muito. Do Mr. Santos exigiu bastante, passei mal no Mr. Santos, mas dei o meu melhor, errei poses, mas nós vimos aonde a gente precisa melhorar. A outra atleta também estava muito boa, mas eu falo que cada vez que eu vou competir é um desafio diferente, é uma preparação diferente, é um aprendizado diferente. Sabe, você faz amizades ali no backstage com outros atletas que estão começando, com atletas que você compartilha a sua experiência, porque às vezes as pessoas acham que nós estamos competindo entre nós. Vai ter a competição no palco? Vai. Só que ali atrás, às vezes, a gente compartilha, é um lanche, é um remedinho, porque às vezes a gente tá tenso, porque demora a apresentação, e um vai ajudando o outro. Então eu falo que os bonecos, os troféus, os Arnolds, eles só... É igual você falou, a cereja do bolo. É só para eu abrir os olhos. Ontem mesmo eu estava olhando os meus aztecas, que foram os troféus lá do México. E tem uma águia nele. Sabe quando você para assim e tem uma águia, coisa mais linda, e ele tá segurando assim, como se fosse uma espada. E aí tem um escudo. Eu nunca tinha prestado atenção no meu azteca. E ontem eu prestei atenção. A força que ele me transmitiu ontem. A força que eu estava precisando. Então, todos os seus bonecos, eles trazem não só, né, o resultado da conquista, mas traz a experiência vivida. Sim. Né? Então, não são só bonecos. Não. Eles contam uma história. As 3 primeiras eu falo que são as bonecas que eu não tive na infância. As Barbies que eu não tive na infância são as minhas bonecas hoje. A Vitória Invisível. É isso. Zil, nós queríamos agradecer a sua história de vida e o que eu acho que os ouvintes, o que a Lu aqui também, acho que sentiu muita emoção na sua história. E muito feliz por você transformar a sua dor e hoje em poder. E empoderar muitas outras mulheres. Além do seu bíceps, que eu acho lindo. Eu saio desse podcast muito emocionada e muito inspirada em ser igual você quando eu crescer. Tá? Você já está sendo, pode ter certeza disso. Porque a sua história, ela é escrita com outra caneta. Mas ela com certeza tem a mesma força. Muito obrigada, Zil. Obrigada. E sem mais, assim, eu acho que a emoção que você traz, a paixão, ela diz muito mais aí do que palavras e troféus e bonecos. Ela é exemplo para muitas outras mulheres. Seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. Zil, queria te agradecer. Foi muito bom esse papo, muito inspirador. Com certeza um papo de muita orientação para muitas mulheres. A doutora que treina. A doutora que Vamos arrastá-la, né? Bora. Eu que tô precisando aí entrar nos eixos, mas realmente foi
foi muito gratificante, né? Ouvi-la, ouvir sua experiência, né? Toda a tua história, que eu tenho certeza que todos que nos assistem vão começar a ter uma ideia melhor, uma preocupação maior, né? De como é importante você cuidar não só do corpo, não só do visual, da nossa estética, né? Mas também da nossa alma, nossa mente, né? Queria te agradecer, vou pedir para você deixar aqui suas redes, onde as pessoas podem encontrar a Zil. Quero uma mentoria com a Zil, aonde eu vou buscar informações? Fala pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, a energia de vocês é maravilhosa. Obrigada. E para me encontrar no Instagram é Atleta Zil Silva. Tem meu site também, www.zilsilva.com.br. E aí lá tem todos os meus contatos. Aí pode estar. Eu sou super. Eu sou muito comunicativa, gente. Nossa, mãe de Deus. Tem gente que fala assim: eu não acredito que você respondeu. Eu respondo com muito carinho. Que bom. A gente vai deixar aqui, né, salvo aqui no link. Quero te agradecer, né? Queremos te agradecer a sua participação aqui no nosso pod. Entregar esse presente para você lembrar desse dia aqui com a gente. Nossa, Claro. Deve. Zil, e se você puder, deixa os seus patrocinadores que te apoiam. Ai, sim. Isso é Sim, muito importante. muito importante, Gente, eu sou apaixonada por xícara. Que linda, gente. Obrigada. Eu sou do chá, né, gente? Então eu sou suspeita, né? Obrigada. Amei, nossa. Eu não sei quem. Acho que foi com a minha. Eu não sei com quem eu falei, gente, sou apaixonada por xícara. Ai, que bom. Eu ia perguntar mesmo, se não tem. Olha, eu quero agradecer a Academia Gaviões do Pátio Klabin, que eles me apoiam bastante, é onde eu treino. Agradecer a Grand Farm, que é a farmácia de manipulação também, que está me apoiando. A suplementação, minhas vitaminas. A Fabi, que é minha esteticista, eu falo que ela é minha teraesteta, porque é a minha terapeuta e minha esteticista. Ela tá cuidando também, porque eu não tenho nenhuma cirurgia, apenas a cirurgia que eu tenho é da mama. Então, todo o processo de emagrecimento sempre estive com uma esteticista acompanhando, né? Meu treinador, que é meu treinador, meu nutricionista, meu terapeuta, o Renan, que ele é do Rio Grande do Sul, mas já comprou as passagens para vir 2026 no Arnold. O meu massoterapeuta, que é o Nicolas, que é o que está cuidando do meu joelho, de tudo, né? Parte de acupuntura. Então, são essas pessoas que estão comigo, são essas pessoas que estão me apoiando. Tem o Mega Coffee também, que está junto comigo, que é um dos, que eu falo assim, sou apaixonada por café e uniu tudo, né? Então, são essas pessoas, são essas marcas que estão comigo e eu aproveitar então para agradecer. Muito bom. Muito bom. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de ver os próximos episódios com histórias de impacto e compartilha a história da Zil pro seu amigo, pro seu irmão, pra sua esposa, pro seu filho, para aquela sua empresa que você quer também mudar os colaboradores, Sim. a mentalidade. Principalmente agora com a NR01, né? E também a empresa que busca ter o ESG, né, doutora? Sim. Então, eu também estou levando toda essa minha metodologia também para o corporativo, tá? Então, a empresa que queira, eu também estou atuando. Então, Aproveite, uma atleta de peso, viu? obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.